Lula quer engajamento bolsonarista nas redes e virada com CPMI. Saiu hoje essa notícia. Como é que é isso? O presidente Lula está incomodado com a comunicação do governo. O velhinho aqui de 90 anos que não sabe fazer nada. O presidente Lula está incomodado com a comunicação do governo. Olha só, tem tudo a ver com o que eu estava falando agora. Se queixou sobre os 100 dias de governo e achou que a repercussão foi aquém do que deveria. Tá, deixa eu ver o resto. Não, eu tô enxergando, enxergo bem. Concordo com ele. Ah, não, esse é o PJ. Concordo com ele. O governo já fez muita coisa boa e a repercussão poderia ter sido muito melhor. Na avaliação dele, a CPMI dos golpistas pode representar uma virada nesse jogo. Vou aproveitar o espaço para fazer um único apelo para... Montamos um grupo de cobertura, blá blá blá, isso aqui não interessa, blá blá. É basicamente esse cara, eu não vou repetir tudo que ele tá falando. Basicamente é um analista de esquerda. Quem é esse cara aí que você botou? Deixa eu ver o nome dele. Tauá Rezende, esse Tauá Rezende é um bacharel de direito, enfim, é um esquerdista que está se queixando de que a comunicação do governo está ruim e que ele acha que pode ter uma virada na CPMI. Você quer comentar sobre a CPMI? Não, com certeza está ocorrendo uma virada na CPMI, como foi descrito e muito bem analisado no Kim pelos últimos meses. O que ocorre é o seguinte, logo que aconteceu o dia 8, que as instituições, né, foram degradadas ali, na esplanada dos ministérios, você teve uma iniciativa por parte de deputados de esquerda menos articulados, digamos assim, o baixo clero da esquerda começou a encampar uma CPMI. O que é uma CPMI? É uma comissão de investigação mista do Senado e da Câmara. E aí acontece o seguinte, o governo federal, o governo da União, entra em pauta, oferecendo emendas, oferecendo benefícios para que os deputados de esquerda que estavam iniciando a CPI parem com isso. E aí acontece algo súbito e transformador, que é os deputados de direita começam a encampar a bendita CPMI, iniciada pela esquerda, e dão motivação e tração a isso para que ela seja aberta. E aí começam a surgir coisas nesses meandros investigativos. Começam a surgir, mesmo antes da CPI ser instalada, começa a surgir, por exemplo, um ato do governo federal decretando sigilo sobre filmagem do Palácio nos dias anteriores. Coisa estranhíssima. E aí o pessoal bolsonarista pega essas informações e começa a veicular elas em redes, demonstrando que algo de muito errado está acontecendo no reino da... E aí ocorre a aceleração do PL para censurar. Aí acontecem outras coisas muito curiosas. Por exemplo, o nosso querido deputado Kim, samurai do Legislativo, ele obtém um documento que demonstra que o Flávio Dino havia sido comunicado sobre que iria ocorrer uma invasão do Congresso. De que havia um grupo de pessoas que estavam armando uma invasão do Congresso, que isso aconteceria dia 8, etc, etc, etc. Todas as informações, elas começaram a surgir depois que a CPMI foi encampada. E aí acontece uma grande mudança de eixo narrativo. A direita começa a cavalgar essa CPMI, começa a tomá-la como sua principal bandeira, ao passo que a esquerda tenta mover moinhos para que ela não ocorra. Só que aí acontece o seguinte, obtém-se maioria no Congresso para a abertura da CPMI. Porque você tem uma quantidade grande de parlamentares interessados nessa investigação. Se vêm prejudicados eleitoralmente por ela, não se vêm prejudicados eleitoralmente por ela, etc, etc. E aí a CPMI obtém as assinaturas necessárias e vai ser encampada. E aí acontece o quê? A esquerda tem que mudar a sua estratégia de comunicação. Ela precisa ser radicalmente a favor agora. Ela precisa mudar completamente, ela precisa ter bastiões defendendo essas investigações e dando um jeito muito estranho de não falar sobre nenhum dos fatos que começam a surgir. E a esquerda se vê nesse enorme problema, nessa nova chave agora. Mas eu tenho uma opinião muito negativa sobre a CPMI, viu? Eu acho que vai ser eu acho que a esquerda vai se dar bem na CPMI. Eu acho isso muito difícil. Que ela vai... não acho que é difícil. Eu não acho nada difícil. E vou argumentar e você vai... Aí a gente vai discordar aqui, vamos debater um pouquinho. Olha só. Em primeiro lugar, os atos do 8 de janeiro foram indiscutivelmente feitos por bolsonaristas. Foram incitados pelo bolsonarismo. Certo. Tiveram colaboração ativa de bolsonaristas, de setores do exército e tudo mais. Inclusive do próprio presidente. Ou seja, quem fez a parada foi o bolsonarismo. Ponto final. Mas o Flávio Dino. Tudo isso pode ser real, mas é secundário em relação a quem fez o ato. Quando houver discussões a respeito do documento do Flávio Dino, vai entrar numa seara que a forma como o Flávio Dino está, inclusive... O que eu acho que vai rolar? Quando vem essa seara que, por exemplo, o negócio do Flávio Dino. O Flávio Dino,
ele argumenta de uma maneira que fica nebuloso. Porque ele diz, não, mas não foi um relatório da ABIN, mas eu não recebi tal coisa. Claro, a gente sente, tá mentindo, mas fica um terreno assim. A questão é a seguinte, quando você for emparedar um cara da esquerda, não o Kim, porque vocês não tem que pensar no seguinte, mas o Kim e tal. Se fosse só o Kim, se a gente botasse o Kim e os nossos porta-vozes fossem deputados federais e todos estivessem na CPMI, a CPMI seria um massacre pro PT. Seria, assim, avassalador. Por quê? Porque a gente não participou de nada do bolsonarismo, a gente não incitou as pessoas no 8 de janeiro, a gente rompeu com o bolsonarismo desde 2019 e viemos criticando e tal. Então, você botasse lá o Kim, o Faustino, a Beca, o Sandro, o Batista, se essa galera fosse deputado federal e estivesse lá, o PT tava lascado, cara. Completamente. Tá entendendo? Porque a galera ia botar o dedo na cara e não ia ter a contraparte. Sim. Quando vem os bolsonaristas, um cara como o Flávio Dino, ou como o Gonçalves Dias, ou qualquer um que esteja lá, o cara vai dizer, mas e vocês? E vocês que incitaram e não sei o que? Ele não vai simplesmente ficar respondendo as coisas, ele vai atacar. A esquerda vai para a CPMI com o objetivo de atacar a direita. Por isso que o Lula está dando essa declaração. Ele está dando essa declaração compreendendo qual é a estratégia verdadeira que a esquerda precisa adotar. Ela não pode, a esquerda lá na CPMI não pode consentir em ficar respondendo as perguntas de Eduardo, de Nicolas, de Jordi ou de quem seja lá. Eles não vão fazer isso. Eles vão dar 30 segundos de resposta e vão virar o ataque, virar o ataque, virar o ataque, virar o ataque. Eles vão pegar um monte de fatos comprovados sobre os quais não para nenhum tipo de dúvida e vão jogar. Vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. O Bolsonaro não declarou isso? Mas o Flávio... Não, peraí. Peraí um pouquinho. Você tá dizendo que eu tenho culpa? Eu que represento o governo Lula, que foi uma vitória da civilização contra vocês... Pessoas bolsonaristas com bandeira do Brasil, gritando slogans supostamente patrióticos, radicais do discurso de ódio que chegaram lá e depredaram tudo, e você vem me questionar? A culpa do que aconteceu é sua. Fica quieto. Entendeu? E aí o que o cara vai argumentar? Mas o Flávio Dino, tá? Não vai pegar não, viu? Eu acho que tem sim um risco grande da esquerda sair bem nessa CPMI. E ser um tiro pela culatra. Muito obrigado por ter assistido até o fim, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa, é muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique!